aonde Paulo chegava, aonde Pedro chegava, aonde Felipe chegava, aonde os discípulos de Cristo chegavam, levando o ide da palavra do Senhor, apregoando a boa nova do Evangelho, eles encontravam uma sinagoga, e ali eles disputavam com os religiosos da época, combatendo as suas heresias e anunciando o caminho para o céu, a saber, Jesus Cristo e este crucificado. Mas, certo dia, Paulo, indo para as partes da Ásia Menor, se encontrou na cidade chamada Filipos, a primeira cidade da Macedônia. E ali, quando procuram uma sinagoga, eles não encontram. Aleluia. E fazem então, da beira da praia do rio, palco de suas orações e da pregação da palavra do Senhor. Ali, a palavra do Senhor nos diz que enquanto Paulo e Silas ministravam a palavra, o Espírito de Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. E, ouvindo a palavra, converteu-se e constrangeu a Paulo e a Silas para que entrassem em sua casa. Eles batizam ela, batizam toda a sua casa, e Paulo está caminhando, pregando a palavra. A Bíblia diz que em determinado dia, enquanto Paulo e Silas saíam novamente a fim de evangelizar e de orar na margem do rio, uma jovem com o espírito de adivinhação vinha por detrás deles em alto e bom som, repetindo uma mesma frase: estes homens são servos do Deus vivo e anunciam o caminho. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho. Estes homens são servos do Deus vivo e vos anunciam o caminho. A palavra diz que todos os dias em que Paulo e Silas se dirigiam à oração, esta jovem vinha por detrás deles, repetindo a mesma palavra, fazendo a mesma indagação. Aquilo irritou Paulo, aquilo fez com que Paulo ficasse indignado, e de repente, voltando a face para trás, olhando nos olhos da jovem, estendendo a sua mão, tomou da autoridade que está sobre o nome de Jesus Cristo Nazareno, e disse: demônio, eu te repreendo em nome de Jesus o Cristo. E a Bíblia diz que o demônio imediatamente a deixou. Vendo os senhores daquela jovem, os donos dela, que ela não podia mais adivinhar e não podia mais trazer lucro para os seus cofres, para seus bolsos, para a sua casa, foram até as autoridades da época e mandaram prender a Paulo e Silas. Quando levam a Paulo, quando levam a Silas, rasgam-lhes as vestes e começam a espancá-los com varas em praça pública. Aí a palavra do Senhor diz que vão prender Paulo numa prisão romana, no cárcere interior. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse texto da palavra do Senhor, porque Paulo e Silas se estarão em contato agora com a pessoa que Deus desejava, acima de tudo, converter ao cristianismo, converter a sua palavra, vir para os seus caminhos. Tanto essa pessoa como toda a casa desta pessoa. Que pessoa era esta? O carcereiro. Agora veja bem, a primeira impressão que nós temos a respeito de uma pessoa conta muito. E a primeira impressão que esse carcereiro terá de Paulo e de Silas, dos missionários, são as piores possíveis. Primeiro, Paulo e Silas estão chegando ali com uma pecha de serem arruaceiros, de serem bagunceiros. Por quê? Porque a multidão está dizendo: esses dois homens estão deturbando a nossa lei. Ou seja, Paulo e Silas chegam ali e na mente do carcereiro, Paulo e Silas não prestam. Trazendo para os dias atuais, o carcereiro está dizendo: Paulo e Silas é aquele povo que faz barulho e incomoda todo mundo.
Paulo e Silas se trata daquele povo que faz bagunça nas ruas. Paulo e Silas é aquele povo que acelera a moto na porta alheia. Paulo e Silas é aquele povo que irrita todo mundo. É a primeira impressão que esse carcereiro tem de Paulo e Silas. E a impressão é uma impressão ruim, é negativo. Primeiro, a primeira impressão é de que eles são bagunceiros. Segundo, a multidão é contra Paulo e Silas. E na mente deles é o seguinte: se tem muita gente contra esses dois, é porque boa coisa eles não são. Porque, meus irmãos, uma coisa é uma pessoa só falar mal de você, outra coisa é quando uma multidão se reúne para falar mal de você. Se uma pessoa só ir para qualquer um e falar mal de você é uma coisa, mas se uma pessoa falar mal de você hoje, para aquela pessoa, no outro dia chega uma outra pessoa e fala mal de você também, e chega outra e fala mal de você também, e chega outra e fala mal de você também, mesmo a pessoa não conhecendo você, ela passa a ter uma ideia negativa a respeito de você, porque praticamente toda pessoa que ela encontrou falarão mal de você. É uma multidão que está falando mal de Paulo e Silas. Olha o versículo 22, o que diz no capítulo 16: e a multidão se levantou unida contra eles. Então os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. São as piores impressões possíveis. Agora, Paulo e Silas também tem uma ideia negativa na mente do carcereiro, porque o carcereiro pensa que eles estão envolvidos com magia negra. Como esse carcereiro vinha de uma fé pagã e não conhecia a Cristo Jesus, ele pensa que Paulo e Silas, por terem expulsado o demônio daquela jovem, que estavam fazendo aquilo através de magias ocultas, de artes ocultas, ou seja, eles são feiticeiros. Eles estão fazendo o que não presta. É essa a mente do carcereiro. E como eu entendo isso? Está escrito aqui. Versículo 24 diz: o qual, tendo recebido a ordem, que ordem? De prender Paulo e Silas. Olha onde ele colocou Paulo e Silas: os lançou no cárcere interior. Não basta só prender, não. Olha que o texto termina dizendo: ele prendeu os pés ao tronco. Ou seja, o carcereiro considera Paulo e Silas como criminosos de alta periculosidade. São as piores impressões que Paulo e Silas poderiam ter deixado na mente deste homem. Ele coloca Paulo e Silas no cárcere interior, que era o cárcere mais fedido, era o cárcere mais frio, era o cárcere com a maior segurança possível. E não bastando prender eles, trancafiá-los, acorrentou os pés deles também num tronco. Por quê? Porque ele considera que Paulo e Silas não são boa coisa. Agora veja bem: enquanto Paulo e Silas entram dentro desta prisão e estão padecendo no fundo dela, a Bíblia diz que perto da meia-noite, estes servos de Deus que ali se encontram começam a orar e a louvar a Deus. E o texto diz: e de repente veio do céu um tão grande terremoto que abriu a prisão de todos e soltou-lhes as correntes dos pés. E aí a Bíblia diz que o carcereiro, julgando que todos os presos tinham fugido, arrancou de sua espada e quis tirar a própria vida. Mas Paulo gritou da escuridão: não te faças tal coisa, porque ainda estamos aqui. Agora veja que interessante é isto aqui. O carcereiro na escuridão não conseguiu ver Paulo e Silas e os demais presos, porque as tochas de luz tinham todas saído por terra e tinham se apagado por causa do terremoto. Mas Paulo viu o carcereiro no escuro. Como Paulo conseguiu enxergar esse homem tirando a espada para se matar no escuro? Deus. O milagre aqui está em Paulo ver este homem no escuro tirando a espada para tirar a própria vida. Paulo vê ele, mas ele não vê Paulo. Ele não vê Silas, ele não vê os outros presos, mas Paulo viu ele. Tanto é que a Bíblia diz que está escuro, que ele pede para que alguém acenda uma tocha. Versículo 29: e pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas.
Agora, a impressão a respeito de Paulo e Silas começa a mudar. Ele está desejoso de colocar Paulo e Silas para dentro de sua casa, da sua família. Mas a impressão dele a respeito dos missionários começa a se transformar. Porque depois que Paulo salva a vida dele, ele pergunta: o que eu hei de fazer para me salvar? Agora veja bem, nós precisamos tomar cuidado com esse versículo. Esse versículo que ele pergunta o que é necessário para eu me salvar, ele não está falando da salvação da sua alma, ele está falando da salvação da tua vida, do teu corpo físico. Por que ele fala isso? Porque os romanos, eles eram rígidos com as leis, e qualquer carcereiro que deixava um preso fugir era açoitado, apanhava. Alguns até poderiam morrer, pagar com a vida. Por isso que ele quis tirar a própria vida. Por quê? Porque ele está pensando que alguém virá sobre ele e matará ele e a sua família, que a lei irá afligir a ele e a sua casa. Aí ele quer primeiro tirar a própria vida, porque ele pensa assim: eu não quero ver a minha esposa e os meus filhos morrerem na minha frente, então tira a minha vida logo. E aí quando os soldados chegaram, o que eles vão pensar? Que os presos se saltaram e me mataram. Aí não vai colocar a culpa em mim e na minha família, porque vão saber que os presos se saltaram sozinhos, vieram com a espada e me mataram. Mas não, ele pergunta: o que eu hei de fazer para me salvar? Pensando no corpo dele, na vida física. Mas Paulo responde na vida espiritual. Veja, a pergunta dele é do físico: o que eu hei de fazer para me salvar da fúria do império romano? Mas Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, Paulo responde no mundo espiritual. Ele quer uma salvação física, mas Paulo está oferecendo uma salvação espiritual. O problema de muita gente é se preocupar muito com aquilo que é físico, com aquilo que é material, e se esquecer daquilo que é imaterial. Se preocupar muito com o corpo físico, se esquecer da alma. É tanta gente muito bonita no físico, mas podre na alma. É gente bonita na estética, na aparência, mas a alma está indo para o inferno. É muita gente bonita à nossa vista, mas está endemoniada. E Deus disse para ele: homem, não pare se preocupar apenas com a sua aparência exterior, a sua aparência externa. Se preocupe com a tua alma que está perdida. Aleluia! Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que ele convida Paulo e Silas para que possam entrar na sua casa. Primeiro ele vai lavar as feridas de Paulo e de Silas e vai chamá-los para entrar no seu lar e conhecer a sua família. Olha para mim. Quais foram as segundas impressões que levaram esse homem a acreditar que Paulo e Silas eram boas pessoas? Você se lembra? No início eu fiz questão de mostrar aqui claramente, enumerar as mais impressões impressas em Paulo e Silas na primeira vista desse carcereiro. Mas o que levou ele a confiar em Paulo e Silas ao ponto de abrir a porta e deixar Paulo e Silas entrar para dentro da sua casa? Por quê, meu amigo? Se hoje é difícil a gente confiar nas pessoas para abrir a porta de nossa casa e deixar alguém entrar, um desconhecido entrar, imagina naquela época. Eram épocas terríveis, eram épocas de crise, eram épocas de guerras, eram épocas de dores, principalmente que ele é um homem romano. Paulo e Silas são pessoas judias, são judeus, e havia guerra, havia sempre uma disputa entre judeu e romano. Então, para ele abrir a porta da casa dele e deixar Paulo e Silas entrar, assentar na mesa com a sua família, com a sua esposa e com seus filhos, alguma coisa especial ele viu em Paulo e Silas. Quais foram essas coisas que ele viu em Paulo e Silas? A primeira impressão boa que ele teve de Paulo e Silas é que quando houve o grande terremoto, Paulo e Silas não fugiram. Isso aqui foi um milagre. Os outros presos também não fugiram. Você imagina se todos os presídios hoje abrissem as suas portas? Você acha que aqueles que estão presos não iriam fugir de lá? Você acha que aqueles que estão trancafiados não iam sair correndo? Iam. Mas olha o milagre. A porta se abriu, os outros presos permanecem, isso é milagre de Deus,
e Paulo e Silas também permanecem. Mas aí alguém pode dizer assim: mas presbítero, a porta se abriu, mas a corrente do pé de Paulo e Silas estava preso ainda. Paulo e Silas estavam presos pelo pé, pelas correntes. Paulo e Silas, mesmo que quisessem fugir, eles não conseguiriam. Mas está escrito aqui que o terremoto, além de arrebentar a porta da prisão, tirou também a corrente dos pés deles. Então Paulo e Silas não fugiram simplesmente porque não quiseram fugir, vontade própria. Os outros que estavam presos, Deus segurou, mas Paulo e Silas, Deus não obrigou a permanecer ali. Eles permaneceram porque eles eram homens de Deus. Aí esse carcereiro pensa assim: eita glória! Qualquer um na situação deles teria feito o quê? Ralado fora. Qualquer um na situação deles tinham feito o quê? Corrido. Então, um ponto positivo para esses homens. Segundo, quando Paulo e Silas foram presos, Paulo e Silas apanharam. E quando estavam apanhando, Paulo e Silas não blasfemaram. Paulo e Silas não xingaram. E esse carcereiro cansou de ver gente apanhando, sendo presa e xingando, blasfemando, julgando, ameaçando quem estava batendo. Mas quanto mais o chicote descia, quanto mais a vara descia em Paulo e Silas, quanto mais a roupa era rasgada, mais Paulo e Silas louvavam a Deus. Ele se deu a glória dos dois homens que entraram aqui. Terceiro, perto da meia-noite, todo preso estaria resmungando, alguns chorando, falando o nome de esposa, falando o nome de mãe. Mas Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo? Cantando e orando. Glória a Deus! Ele diz assim: não, esses homens não são normais. Como eles conseguem cantar e orar nessa situação? Como conseguem cantar e orar na prisão? Quem é que canta estando preso? Quem é que canta estando numa prisão fria, gelada? Quem é que canta estando com os pés presos em grilhões e correntes? Quem é que canta assim? Quem segue o exemplo de Jesus Cristo. Você se lembra da última ceia? A palavra diz que depois de ceiar com seus discípulos, Jesus foi para o monte cantando um hino. A Bíblia diz isso, acho que é Lucas que diz isso. Jesus foi para o monte cantando um hino. E Jesus, por ser Deus, ele sabia que a cruz estava esperando ele ali na frente. Ele sabia que ele iria apanhar. Ele sabia que iriam colocar coroa de espinho sobre a cabeça dele. Ele sabia que iriam bater na sua face esmurrando. Ele sabia que iriam rasgar sua vestimenta, expor sua nudez e colocar sobre ele um manto vermelho. Iriam tapar seus olhos, iriam bater na sua face e iriam dizer: adivinha quem te bateu. Ele sabia de tudo isso, mas mesmo assim ele levanta da ceia, ele vai cantando um hino. E os discípulos, para seguir o exemplo do mestre deles, dizem assim: nós estamos por baixo, nós estamos na crise, nós estamos presos, mas nós iremos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Nós iremos cantar um hino. Os demônios estavam esperando que eles ficassem calados. Os demônios estavam esperando que eles silenciassem. Mas perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam cantando e orando a Deus. A Senhora diz assim: é mais um ponto positivo para eles. Mas a Bíblia diz também que quando veio o terremoto, como eu bem vos disse, e ele pensou que todos os presidiários tinham saído dali, e ele vai tirar para a própria vida, Paulo e Silas fazem o quê? Salvam ele. Aí ele pensa assim: todo prisioneiro, se visse quem mandou prender ele, quem prendeu tentando tirar a vida, você acha que ia intervir? Não. Ele diz assim: bom, esses homens são diferentes, porque eu tenho a certeza de que se fosse outro qualquer me vendo tirar a própria vida, eu não iria dizer nada. Pelo contrário, eu iria até me incentivar a tirar a minha própria vida. Mas esses homens apanharam, foram agredidos, eu coloquei eles na pior prisão do mundo, no pior lugar, mas quando eu estava tentando tirar a minha própria vida, eles interviram. Então ele diz assim: é mais um ponto positivo para Paulo e Silas. A Bíblia diz também que quando ele está conversando com Paulo e Silas, ele diz assim: o que é necessário para que eu seja salvo? Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja,
Paulo e Silas deram um bom conselho para eles. Inimigo não dá bom conselho, não. Quem dá bom conselho é amigo. Quem dá bom conselho é aquele que quer teu bem. Aí ele entende, esses homens são dignos de entrarem na minha casa. E ele abre a porta da casa dele. E entra Paulo e Silas na casa dele. E começa a expor a pregação do evangelho naquele lar. E o local onde estava nas trevas agora está brilhando a luz da palavra de Deus. O local onde só tinha gente perdida agora vai ter gente achada. O local onde só tinha gente que servia aos deuses, aos demônios, agora terão pessoas que servem a Deus. Paulo prega a palavra para ele e para toda a sua casa. Ele aceita a Cristo, sua casa se rende a Cristo. E aí, Paulo e Silas, servos do Senhor, são chamados para assentar na sua mesa. Quando Paulo e Silas são chamados para assentar na mesa desse Senhor, nós conseguimos perceber pelo menos duas características principais, voltadas primeiro para o servo de Deus e para aquele que acabou de receber a mensagem do servo de Deus. Ou seja, características daquele que serve a Deus, daquele que é digno de confiança, e característica daquele que acabou de entregar a sua vida a Cristo. Eu fiz questão de fazer aqui algumas anotações para que você perceba, que você possa ver claramente que quando Paulo e Silas entram na casa deste homem, fica clara a intenção de Deus com respeito à sua família, com respeito à sua casa, com respeito à sua situação. Veja aí as características deste homem que serve a Deus. Primeiro, a característica de Paulo e de Silas, a característica da verdadeira conversão. Primeiro, a característica de quem realmente se converteu é que ele se preocupa com os outros. Versículo 33 vai dizer esta coisa. Versículo 33 diz: e tomando-os ele consigo, naquela mesma hora, lavou-lhes os vergões e as feridas. Quem realmente mudou de vida, quem realmente se converteu a Cristo, ele não é como o mundo, que se preocupa apenas com o próprio umbigo. Ele se preocupa com as feridas das outras pessoas também. Esse carcereiro, quando se converte, ele se preocupou com as feridas que estavam nas costas de Paulo e de Silas. Ele chamou Paulo e Silas para que pudesse lavar as feridas, colocar ali um medicamento. Mas nós vivemos na era do toma lá da cá. Nós vivemos na época em que as pessoas estão abrindo a boca para dizer: a minha vontade é o que importa, os outros que se lasquem para lá, o que importa é meu bolso, o que importa é a minha família, o que importa é o meu bem-estar, o que importa é o meu prazer. Mas olha este homem aqui, ele acabou de se converter e ele está dizendo assim: se eu me converti para se importar com as feridas alheias. Tem gente que não se importa em ver outro chorando, tem gente que não se importa em ver outro de cabeça baixa, tem gente que não se importa em ver outro perdido, tem gente que não se importa em ver outra pessoa sofrendo. Mas aquele que realmente serve a Deus, ele se importa com o próximo. A Bíblia diz que vai chegar naquele dia perante o Senhor alguém que vai dizer assim: Senhor, nós profetizamos em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós expulsamos os demônios. Mas Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Por que Jesus vai fazer isso? O próprio Cristo disse: porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, vocês não me deram de beber, quando estive doente, vocês não foram me visitar, quando estive na prisão, vocês não foram me ver. Eles dirão assim: Senhor, mas quando é que esteves enfermo? Quando é que esteves doente? Quando é que esteve na prisão? Quando é que esteves acamado? Quando é que teve fome? Quando é que teve sede? E Jesus diz: eu lhes direi abertamente, quando vocês não fazem o bem ao próximo, a mim vocês não estão fazendo. Mas também haverá um segundo grupo, vai dizer: vinde, bendito
o meu Pai possuir por herança a terra não está preparada para vós desde a fundação do mundo. Eles vão dizer assim: Senhor, como assim nós podemos entrar? Cristo vai dizer para eles: porque eu tive sede e me deste de beber, porque eu tive fome e vocês me alimentaram, porque eu estive preso e vocês foram me visitar, porque eu estive doente e vocês foram me medicar. Eles irão dizer: Senhor, mas como é que você esteve enfermo? Como é que você esteve doente? Como é que você esteve perdido? Ele dirá abertamente: quando vocês fazem bem a qualquer um dos pequeninos, a mim vocês me fizeram. Este ano que se converte, esse parceiro que se converte, na prática ele mostra que quem aceita a Cristo, ele se importa com a dor do seu próximo. Aleluia! Mas há marido que não se importa com a dor da esposa, mas a esposa que não se importa com a dor do marido, mas a pai e a mãe que não se importa com a dor do filho, mas há filhos que não se importa com as dores dos seus pais, mas há irmão que não se importa com a dor do próprio irmão. Meu Deus do céu, são dias de pânico, são dias de dores, são dias de grande desamor. Jesus Cristo disse que pelo multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Mas em primeiro lugar, a característica primária de alguém que serve a Deus e que entregou a vida a Cristo ele se preocupa com a dor do próximo. A segunda característica é que quem se converte, ele se converte para servir. A parte B do versículo 34 diz: eu pus a mesa, ou seja, ele preparou a mesa para Paulo e Silas se assentar e fazer a refeição. Meus irmãos, sinceramente, é triste nós vermos nos dias atuais holodianos que as pessoas elas querem ser servidas e não querem servir ninguém. Até na casa de Deus isso acontece, tá? Há lugar que se o diácono, a diaconisa não vier ao culto, ninguém pega salva para tirar a oferta. Eu sou missionário, não posso me rebaixar tanto eu tirar a oferta. Eu sou presbítero e eu ficar na porta da igreja esperando, recebendo o povo. Eu sou do altar, eu não posso anotar nome de ninguém não. Isso aí é coisa para o diácono, isso aí é para o novo convertido, isso aí é coisa para o obreiro, isso aí é coisa para a obreira. Não. Nós vivemos numa época em que as pessoas estão dizendo: não, eu sou missionário, eu não posso limpar a igreja. Não está no meu nível. Não está no meu nível. Está entendendo? Não está no meu nível. Isso aí deixa para o diácono, deixa para o novo convertido fazer. Isso ainda é para mim não. É triste. Mas eu lembro de um Jesus que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2. Mas se humilhou, tomou forma humana e foi Senhor, não, foi servo obediente até a morte e morte de cruz. Enquanto o homem está de nariz empinado, de peito de pombo estufado, e não é nada, o homem é caco, o homem é pó, o homem é cinza. Jesus, o Deus, o verbo encarnado, desceu na terra, abriu a boca e disse assim: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus, que não devia lavar os pés dos discípulos, lavou os pés dos discípulos. É o que presta lavando o pé daquele que não presta. É o limpo lavando o pé do sujo. É o santo lavando o pé do profano. Jesus, sendo o Senhor, desceu a terra e serviu. Quem é você para não querer servir ninguém? Jesus desceu e serviu. Quem sou eu para dizer eu não vou servir não? Eu não vou servir água para ninguém porque eu já sou presbítero. Não é para mim não. Eu não vou tirar a oferta porque eu sou presbítero. Não é para mim não. Eu não vou limpar a igreja porque isso aí não é para mim não. Isso aí é para o obreiro que chegou agora. Para mim não é não. Está entendendo? Jesus veio com o coração e serviu. E ele serviu o povo. Ele serviu os seus filhos. Ele serviu os seus discípulos. Meus irmãos, é Jesus que deveria dar carteirada e dizer: eu sou Deus, vocês que têm que me servir. Mas ele se humilhou e nos serviu. Agora olha para mim aqui. Enquanto na terra, eu caminho para concluir, enquanto na terra tem gente soberba que não quer servir, tem gente que não quer fazer esse trabalho de servir uns aos outros, no céu, sabe quem vai ser o diácono no céu? No dia da ceia da igreja? Adivinha quem vai ser o diácono que vai servir a ceia? Na terra quem serve a ceia normalmente é o diácono. O pastor, a pastora consagra a bandeja e ele passa para a igreja. Mas sabe no céu quem faz esse trabalho?
No céu, Abraão vai estar sentado na mesa. Eu e você estaremos sentados na mesa. Davi estará sentado na mesa. José estará sentado na mesa. Abraão na mesa. Moisés na mesa. Paulo na mesa. Tiago na mesa. Sabe quem vai passar com a bandeja servindo a ceia? Jesus. O diácono, quem vai fazer o trabalho do diácono no céu é Jesus. Olha isso. Ele tinha tudo para ficar sentado na mesa, dizendo: vocês que vão me servir aqui. Mas ele, mesmo sendo Deus e Senhor, vai pegar a bandeja e vai servir a cada um de nós. É o cálice, porque ele disse: eu vos digo que eu não tomarei mais deste cálice na última ceia, até que se cumpra no meu reino, ou seja, no céu. Lá é a ceia final, e lá eu vou servir vocês. Então a segunda característica de alguém que está servindo a Deus de fato é que ele serve as pessoas. Você serve as pessoas? Você tem um coração de servo? Você serve a sua família? Você serve a sua casa? Sabe o que é servir? É não deixar os talheres todos para a esposa lavar. É não deixar a roupa suja apenas para a mãe lavar. É não deixar com que só uma pessoa arrume a casa. Servir. Sabe o que é servir? É no dia que um não quiser fazer o café, você vai lá e passa o café. Você serve. Quando alguém não tem condição de fazer uma coisa, você vai lá e faz. Isso é servir. Seu coração é um coração de servo. Você serve na igreja? Você serve na sua casa? Você serve na sua vizinhança? Você serve na sua rua? Um coração servil. Em terceiro lugar, a característica de quem entregou a vida a Cristo, vista nesse carcereiro, é que ele tem fé. Versículo 34, a Bíblia ainda diz assim: na sua crença, ele está reunido na mesa com a sua família. A Bíblia diz que ele, na sua crença, ele creu, ele teve fé, ele acreditou. Como vai a tua fé, meu irmão? Me permita aproveitar que é uma campanha de família. Como anda a sua fé com respeito à conversão dos da sua casa? Aleluia. Será que com o passar do tempo você não está esmorecendo na fé? Você já não está como um incrédulo que diz assim: eu já não creio mais porque eu tenho orado tanto, eu tenho buscado tanto, vem campanha, vai campanha, nada acontece. Parece que quanto mais eu oro, quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu pago o preço, quanto mais eu jejuo, a coisa fica pior na minha casa, pior na minha família. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero pedir para você levantar suas mãos assim, por favor, assim, em forma de receber. Deus, em nome de Jesus, eu peço nesta noite, aumenta a fé deste homem, aumenta a fé desta mulher, que não sejamos como Tomé, ó Pai amado, que precisa ver para crer. Deus, que pela fé nós já vejamos nesta noite a nossa casa servindo ao Senhor, a nossa família servindo ao Senhor, todos os nossos entes queridos em teu altar servindo ao Senhor. Fecha a tua mão e pode dizer amém para a glória de Deus, porque a Bíblia diz que se creres no Senhor teu Deus, nenhuma coisa te será impossível. Os demônios estão dizendo para você: não adianta orar, não adianta buscar, não adianta ter fé, não adianta jejuar, não adianta fazer campanha, atrás de campanha, nada acontece. Mas nesta noite, alô inferno, alô Satanás, eu dou recado dos céus para você nesta noite. Se você pensa agredindo a família deste homem, agredindo a família desta mulher, pisando na casa dela, você está muito enganado. Se existe um valente prendendo família, prendendo saúde, prendendo casamento, prendendo a casa, existe alguém mais valente do que valente, Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Esta noite está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os seus, em nome de Jesus. Pelo laço do passarinheiro, uma peste perniciosa, eu repreendo toda a potestade, toda a hoste espiritual da maldade. Arreda o pé da casa dos filhos de Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Glória!
essa fé, Senhor. Porque as lutas são tantas e eu não consigo mais acreditar. Aumenta a minha fé. Porque eu luto tanto e parece que não acontece. Aumenta a minha fé. Porque eu oro tanto e parece que as coisas estão piorando. Aumenta a minha fé para que eu possa suportar, para que eu possa aguentar. E na sua fé, na sua fé. Em quarto e último lugar, a característica de alguém que realmente entregou a vida a Cristo, na vida desse carcereiro que nós vemos, é a alegria. Versículo 34 diz, na parte final: alegrou-se com toda a sua casa. A quarta característica de alguém que realmente serve a Deus é a alegria. Eita glória! Como você é conhecido na sua casa? Como você é conhecido na igreja onde você congrega? Como você é conhecido na rua onde você mora? Eita maravilha, Senhor! Empurrado? Cara amarrada? Cara feia? Rabugento? Chato? Tem gente que é tão chata, mas tão chata, que se você fechar a porta ele passa por baixo. Tão chato que é. Misericórdia. Mas a Bíblia diz que a característica de quem serve a Deus é a alegria. Ô glória! Felicidade. Paulo em Filipenses, ele diz aos irmãos, Paulo na prisão, ele manda uma carta para a igreja dizendo: alegrai-vos comigo no Senhor. E mais uma vez vos digo, alegrai-vos comigo no Senhor. Você é uma pessoa alegre? Presbítero, mas o cenário não me traz alegria. Mas o cenário é feio. O cenário é de pânico. O cenário não é bonito. Como eu posso me alegrar? Quem disse que a alegria do crente está fincada, alicerçada naquilo que ele vê? Pelo contrário, a alegria do crente está na promessa de Cristo. Ele diz: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Se Jesus está com você, não é motivo para você se alegrar. Eu não sei mais o que pode alegrar teu coração. Mas olha para mim. Há momentos de tristeza, sim. Há momentos de dores. Há momentos de lutas. Há momentos de tribulações. Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Neste primeiro dia de campanha, a minha oração a Deus por você é que a alegria possa invadir a tua casa, que ela seja um pedacinho do céu nessa terra. Eita glória! Que seus familiares sejam nesta noite alcançados pela tua vinda aqui nesta casa, neste lugar. Eu creio nisso, eu creio em transferência de unção, eu creio que Deus está agindo nesta noite, sobrenaturalmente neste lugar. A sua presença nesta casa não é em vão, porque enquanto você está aqui, Deus está indo lá na tua casa, na tua parentela, na tua família, está mudando o cativeiro, transformando situações. Pessoas tristes estarão alegres, contentes pela presença de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu concluo, meus irmãos. 40 minutos já. Vimos aqui 4 características da verdadeira conversão na vida do carcereiro. Agora, rapidamente, quais são as características de um servo de Deus? Um missionário. Vemos em Paulo e Silas. Primeiro, eles enfrentam as adversidades glorificando a Deus. Versículo 25. Perto da meia-noite, eles cantavam e oravam a Deus. Enfrenta as adversidades louvando a Deus. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. A mulher está estéril, ele é estéril. São ambos avançados em idade. Mas na crise da esterilidade, com o tempo passando, Abraão estava dando glória a Deus. E Deus lhe deu finalmente um filho. Chamaram-lhe de Isaac. Sorriso. É necessário nas adversidades nós glorificarmos a Deus. Se não me falha a memória, o louvor de número 126 diz
que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. É na dor, é na angústia que Deus quer ouvir os seus melhores louvores. A melhor adoração é aquela que vem do fundo da alma, quando o corpo físico está machucado, está ferido. E talvez você entrou aqui sem nenhum motivo para adorar a Deus, mas mesmo com essas dores vai dizendo ai, e vai adorando a Deus. Tem gente que a crise é tão grande que não está falando nem aleluia, mas é aleluia, aleluia. De tão difícil que está, mas vai dizendo aleluia, aleluia junto. Vai dizendo glória a Deus, vai dizendo aleluia, vai glorificando, vai bem dizendo, porque de força que Deus vai fortalecer você e levar você ao pódio da vitória. Glória! A adversidade glorificando a Deus. Segundo, fazem bem aos que lhe fazem mal. Versículo 28, ele fez bem ao carcereiro que tinha prendido eles. Você faz bem àquele que faz mal para você? Se fala mal de mim, eu falo mal também. Se pisa no meu pé, eu piso nos dois pés dele. Se me deu um burro, eu dou dois nele. Toma lá da cá comigo. Não é assim. Servo de Deus não paga o mal com o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. É um conselho bíblico. Em terceiro e último lugar, o verdadeiro servo de Deus, ele também procura os seus direitos. Olha para mim aqui. Eu fecho a Bíblia. No versículo 37 do capítulo 16, depois que toda a família se converteu e dão uma ordem para assaltar Paulo e Silas, a Bíblia diz que os homens que mandaram prender eles não apareceram. Os homens que bateram injustamente neles foram embora para casa. Aí sabe o que a Bíblia diz? Que quando saltaram Paulo e Silas, Paulo disse assim: não, eles bateram na gente, eles agrediram a gente, agora vai ficar por isso mesmo? Vai ficar assim? Não, que eles venham aqui e conversem com a gente. Vem aqui e peça desculpa. Mas tem gente que pensa assim: não vou buscar meu direito não, porque eu sou servo de Deus, eu tenho que sofrer. Não é assim não. É Deus. Se alguém lesar você, roubar alguma coisa de você, você pode acionar a justiça sim. Da parte. Vai à polícia. Presbítero, isso? Sim. E a polícia acionar na justiça. Paulo e Silas, eles fizeram isso. Eles foram reivindicar o que era deles. Nós injustamente fomos presos. Agora nós vamos buscar o que é nosso. Vamos buscar o nosso direito. Mas falando sobre reivindicação do físico, nós podemos lembrar de uma reivindicação espiritual. E é nessa reivindicação que eu convido você a curvar a tua cabeça onde você está nesta noite. Você vai reivindicar o que Deus prometeu para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa de Deus. É uma promessa na palavra do Senhor. Eu quero que você curva a tua cabeça e ore a partir deste momento. Começa a reivindicar de Deus aquilo que Ele prometeu para você. Eu sei que você tem promessas. Sei que você tem sonhos, você tem projetos. Você quer realizar algumas coisas que estão no seu coração. Começa a falar com Deus nesta noite. É rápido que é a minha oração. Senhor, teu povo se reúne nesta noite em tua casa, em tua presença. Eles vieram, Deus, dar um pontapé inicial nesta campanha. Eu peço neste momento, meu Pai, por essas simples palavras, para que o Senhor possa ungir as palavras, Pai Santo, que saem da boca deste homem e desta mulher. Que esta palavra de conversão da casa, do lar, a felicidade ao redor da mesa, a comunhão, o perdão, a alegria, o serviço, possa ser uma realidade na família de cada um, possa ser uma realidade na casa de cada um. Deus, eu abençoo o teu povo nesta noite. Que eles sejam benditos na entrada e benditos na saída. Que tudo quanto eles fizerem, que eles possam prosperar. Toca na saúde nesta hora, no coração. Toca nos pulmões, meu Pai. Toca no intestino grosso, delgado. Toca nas articulações dos ossos, do cérebro, nos olhos. Toca, Pai, neste momento. Cure, meu Deus. Transforme. Traz alegria. Traz felicidade. Traz graça. Traz prosperidade. Traz comunhão. Faça-nos, ó Pai amado, a cada dia mais vivermos para te servir. É o que eu quero lhe pedir e lhe agradecer. Em nome de Jesus. Você pode glorificar o Senhor com as palmas esta noite? Glória a Deus! Creia!
Deus pode converter toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.